Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, todos inscritos no canal, aqueles que passam e assistem, mas que não se inscreveram ainda, se inscreva, deixe seu joinha, seu like. Aqui é o presbítero Mariel Galdino, estou passando aqui para deixar um pedacinho aí do meu testemunho de vida, para que venha edificar a tua vida que assiste, para que você possa ser alcançado aí pelo Senhor através desse testemunho. Tem muitas coisas fortes, como eu disse no outro vídeo, estarei fazendo vídeos de 6, 7 minutos, para assim estar contando o meu testemunho aí para você que me ouve, que me assiste do outro lado aí da telinha, no seu celular, no seu computador e assim sucessivamente. Meus irmãos, a minha história começa ainda muito cedo, né? Eu com 4 anos de idade foi a primeira vez que eu fui apresentado a uma igreja, porque os meus pais, os meus avós não eram evangélicos, vinham de um outro segmento, né? Eles não eram cristãos, não cultuavam, não iam em igrejas. A fé da minha família, dos meus avós, eram voltados para livros, né? De São Cipriano, algumas coisas desse tipo. O meu pai também seguia isso no início, tinha fé agarrada a essas coisas lá na sua juventude, na sua infância. O primeiro contato que eu tive com um ministério, com uma igreja, foi a Igreja Assembleia de Deus, quando eu já estava com 4 anos de idade, através da minha mãe. Foi a primeira pessoa da nossa família ali a procurar conhecer Jesus. O meu pai não gostava muito de cristão, de crente, de igreja, não tinha um conhecimento sobre a causa. Então nós fomos ali apresentados a Jesus nessa época, e que minha mãe procurou a congregar em uma igreja, Assembleia de Deus, e assim eu comecei a ir com ela. Logo após, eu fui morar com uma irmã minha, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã Cida, mais velha, né, dos irmãos. Eu fui morar com ela um período, em um lugar por nome Iguaibi, depois de Ibicuí, na Bahia, no interior da Bahia. E ali eu tive o primeiro contato com a Igreja Batista Nova Sião, do pastor José Marques de Melo, a quem eu tenho muito apreço e muita saudade. E um dia creio em Deus que voltarei a esse lugar para ali estarmos nos alegrando na presença do Senhor, porque foi um lugar que influenciou muito a minha criação, influenciou muito a minha fé em Cristo Jesus. E ali eu passei um período com a minha irmã, aonde já começava ali o sofrimento em minha vida, né? Foi difícil a situação para mim, porque era muito novo, não entendia muito bem as coisas, e eu não sabia que o inimigo já tentava me destruir ainda na minha infância. Na verdade, quando eu nasci, a minha mãe, né, teve 9 filhos, 3 veio a falecer, e eu e o meu irmão Marlon, a gente tinha uma certa enfermidade não detectada pelos médicos, a qual também veio a levar os meus 2 irmãos, que morreram primeiro, e depois, né, posteriormente levou o meu irmão, que era mais novo que eu. E eu e meu irmão também sofria dessa doença, a qual os médicos naquela época não sabiam, não entendiam o que isso acontecia. Então já foi um milagre de Deus a gente resistir a essa enfermidade. Logo após essa situação, quando eu fui morar com a minha irmã, eu tive uma doença, né, conhecida ali como um tipo de lepra, uma sarna, e aquilo danificou muito o meu corpo, aonde eu sofri bastante ali, acho que um período de 1 ano. A minha irmã não tinha muito conhecimento de causas assim de saúde, e ali foi onde eu passei uma situação bem grave na minha vida, onde eu já comecei a ter alguns problemas. E ali fui levado de volta à casa da minha mãe, e a minha mãe tratou, e eu fiquei são daquela enfermidade. Mas logo após, a minha mãe com o meu pai se muda para esta cidadezinha Iguaibi, aonde a minha irmã morava com o seu marido na época, e foi ali que nós fomos apresentados à Igreja Batista Nova Sião.
Com a idade de 6 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo nessa mesma igreja. O Espírito Santo pela primeira vez ali me batizava em línguas. E a minha fé em Deus se apoiava cada dia mais. E ali eu comecei a buscar o Senhor 24 horas por dia, aonde eu andava, caminhava, trabalhava o tempo todo falando com Deus. E foi um período assim de muita bênção, muita vitória na minha vida, aonde eu comecei a pregar o evangelho do Senhor naquela cidadezinha pequena. Ainda sendo um garotinho, eu já evangelizava os jovens, os adolescentes naquele lugar. E ali, quando eu estava fazendo 7 anos de idade, me lembro que fui buscar leite no sítio de um irmão da igreja. E quando eu estava retornando daquele lugar, o anjo Gabriel encontrou comigo numa estrada de chão, chegando em Guaibi. E ali eu estava chegando, subi uma ladeira, cheguei no topo da ladeira, tinha uma baixada e uma outra ladeira descendo para chegar na cidade. E ali eu vi passos atrás de mim e eu comecei a ficar apavorado, porque do lado direito tem um cemitério. E eu, como criança, muito novo, 7 anos de idade, não me identificava ainda o que era que estava acontecendo. E eu comecei a ouvir passos atrás de mim. E eu comecei a orar e a pedir ao Senhor que repreendesse se fosse algo ruim. E se fosse algo do Senhor, que se apresentasse a mim. E ali foi onde o anjo Gabriel começou a falar comigo. Ele disse: você não vai poder me ver, porque você é muito novo ainda, e isso pode ser pesado para você, mas irei falar e você irá ouvir. E ali eu andei com o anjo Gabriel durante 45 minutos, aonde ele falava comigo, me entregou algumas profecias, revelou algumas coisas e me falava sobre o que viria a acontecer posteriormente em minha vida. E ele me deu um conselho que não sai da minha mente, e ele me disse: olha só, vigia, porque quando você completar 12 anos de idade, virá uma grande tentação na tua vida. Não caia, porque se você cair, dificilmente se colocará de pé. E ali ele me repetiu isso por 3 vezes, quando eu já estava chegando na porta da minha casa. E ele disse: olha filho, não caia, não se preocupe, estarei sempre contigo. Você não vai me ver, mas eu vou sempre estar aqui. E ali, aonde o Senhor falava fortemente comigo, e eu comecei a chorar compulsivamente, não conseguia parar. E aí eu entrei em casa, minha mãe assustada, não sabia o que estava acontecendo, e ela me perguntava o que aconteceu, e eu não conseguia falar, porque estava impactado pela glória de Deus, pelo poder de Deus. E depois de alguns minutos eu consegui vir a falar e contei para minha mãe tudo que tinha acontecido. E ali foi aonde o Senhor começava a revelar o ministério que teria na minha vida, o grande mistério de Deus que viria a tocar-me. E ali foi onde eu comecei a ser impactado. E desta época eu comecei a buscar ao Senhor grandemente. E aonde Deus começava a revelar o dom na minha vida, tanto da palavra quanto também através do louvor. E aí é quando eu fico dessa idade de 7, 8 anos até os 12 anos de idade nos caminhos do Senhor. Nós fazíamos culto em casa, era uma maravilha de Deus. Deus operava no meio da nossa família, até que com 12 para 13 anos de idade, assim como o anjo falou, eu me lembro que eu fui num casamento de uma moça na roça, e ali eu não vigiei, e realmente eu conheci uma garota, e daquela época o meu coração começou a se esfriar para Deus, e eu comecei a me voltar para o desejo da carne. Então foi nessa época que aconteceu, conforme o conselho que o anjo tinha me dado: não caia, porque se cair, dificilmente se colocarás de pé. E então foi onde eu não vim a vigiar, e o meu coração começou a se corromper. Foi nesta época que eu vim a me afastar dos caminhos do Senhor. Então aqui essa é a primeira parte do meu testemunho,
né? Aonde amanhã estarei fazendo outro vídeo, dando início, dando partida daqui à frente, aonde vai começar a entrar mesmo aí no meu testemunho. Essa é a introdução, o que aconteceu de início, através aí na minha vida, na minha história, né? Eu estava indo muito bem no caminho do Senhor, no chamado de Deus, quando de repente eu deixei me levar pela carne, pelos desejos, e ali foi aonde vim me corromper diante de Deus. Então esse testemunho é para isso, para que você não cometa os mesmos erros que eu vinha cometer, né? Que Deus te abençoe, e amanhã estaremos dando continuidade aí no testemunho para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe em nome de Jesus.